Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quarta-feira, dia 8 de maio, começando pela OIBR4, alta de 0,9%, não pela alta, mas uma sinalização que pode trazer, sinalização aqui pelo intraday, que pode trazer um início de um repique de alta dessa ação. É um ativo com um gráfico semanal, uma tendência ali de baixa mais clara, de médio prazo, queda mais ou menos de 50% da máxima para a mínima. O último movimento de baixa desse ativo, que saiu ali na faixa dos 5,49 e veio aqui até na casa dos 4,21, mais ou menos de 23%, então um pouco mais esticada para baixo, com a tendência já longa de baixa, trazendo essa expectativa de repique de alta. Então, para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, uma alternativa de compra desse ativo, na minha avaliação, é aqui preferencialmente no rompimento após a primeira hora de pregão, em rompimentos 4,55 e o stop da operação ficando em 4,35, 4,56 para 4,35. Essa seria a possibilidade aí de entrada nesse ativo, onde o objetivo ficaria na faixa dos o objetivo inicial na faixa dos R$ 4,77, 4,77. Então é uma alternativa de entrada contra a tendência do gráfico diário. CIRI 3, se a gente olha para o gráfico semanal, bem indefinida, sempre batendo ali num ponto importante de resistência, 17,88 a 18,18 e não conseguindo ultrapassar essa região, já perdendo força na sequência. Mas é um ativo com a tendência bem indefinida em todos os prazos operacionais. Só resta então a alternativa de operar nesse ativo de que forma? Através de um gráfico intraday, tentando pegar um novo movimento de subida que traga o ativo mais próximo ali dos R$ 18 a 18,17, enfim, 17,88 até a região dos R$ 18. E o que ela está fazendo aqui no gráfico de menor periodicidade, no intraday, uma resistência bem definida em 17,41, dependendo da forma como romper, também traz essa alternativa de entrada aqui com stop abaixo, um pouco aqui para baixo, para buscar um movimento que tenha como objetivo de saída ali um pouco na região, se aproximando dos R$ 18. FLRY3 gerou no pregão de hoje um pivô de alta no gráfico diário, mas se a gente olha para um gráfico de maior periodicidade, a gente observa que a ação está inserida dentro de um contexto de baixa, de uma tendência de baixa de médio prazo, e esse movimento atual de subida traz a ação para uma região importante de resistência, na faixa ali dos 20 e 30, até um pouco acima disso. Aqui no gráfico diário poderíamos pegar e colocar uma linha aqui nessa região de fundo aqui anterior, na faixa dos R$ 20,50, então um ponto de resistência, e acima 21,02. Então não vejo esse pivô de alta como uma compra de superação de máxima, comprar esse rompimento e botar o stop aqui embaixo, porque basicamente a gente pode verificar que está tudo dentro do movimento de baixo, principalmente visto pelo gráfico semanal. Poderíamos dizer que é uma correção inicialmente em ABC, de um grande movimento de baixa no gráfico semanal, aliviando uma tendência de baixa de prazo maior. E o que daria para fazer com esse forte candle de alta que ela montou? A única alternativa de compra seria usar um gráfico de menor periodicidade, fazer uma operação mais curta, que seria rompimento dos 20,54, 20,55, stop na faixa ali dos R$ 20,09, objetivo em R$ 21,01. É a única alternativa de entrada, onde o objetivo já vai ficar ali no limite da resistência. Então, uma operação mais arriscada ainda. MPLU 3, ação que vinha numa tendência de alta. Quando a gente citou FLRY3 fazendo tendência de alta, corrigindo uma tendência de baixa de médio prazo, é o caso aqui da MPLU3. Corrigindo um grande movimento de baixa, ela gerou uma tendência de alta que foi enfraquecendo, chegamos até a falar dela aqui no dia 29, tentou ganhar força de novo, bateu nos 35,45, então está tudo dentro de um movimento de baixa, como se estivesse jogando fora de casa. Está um time que está controlando o jogo, mas está jogando fora de casa, chance de tomar pancada em um determinado lance, ser surpreendido, vamos dizer assim.
A ação caiu hoje 6,26%, gerando um sinal um pouco mais forte de perda de força, de um primeiro sinal que essa correção pode estar chegando próxima do fim e ela podendo estabelecer uma nova tendência de baixa de curto prazo e iniciar um novo movimento de baixa pelo gráfico semanal. Enfim, ativo que para mim não está interessante para compra neste exato momento. TOTS 3, só voltar aqui para a MPLU 3 só para citar o nível próximo de suporte dessa ação, primeiramente na faixa ali dos 32,29 e depois em torno de 31,20. E a TOTS 3 para a gente fechar também é um ativo falando de queda, o ativo perdeu muita força, reverteu bastante, reverteu a tendência de alta dela de médio prazo para uma tendência de baixa de médio prazo, acelerou a tendência de baixa de curto prazo, 3 candles muito fortes para baixo, caiu um pouco mais no pregão de hoje, 0,14%. Não vejo ainda um sinal claro para vou operar contra a tendência, por exemplo. O fato é que se eu coloco aqui no gráfico mensal, a gente observa que o ativo está em cima de está se aproximando de um ponto importante. Se fosse buscar alguma alternativa de compra contra a tendência desse ativo, seria mais abaixo dos 34,49 a 32,32, em um ponto importante de suporte de um gráfico superior e ainda assim no gráfico diário trazendo alguma alternativa de que a tendência de baixa atual perdeu força. Antes disso, evitaria compra em TOTS 3. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoanálise.